Olá, pessoal. Meu nome é Aline. Estamos lendo o Evangelho de Lucas, um capítulo por dia até a véspera de Natal. Eu estou atrasada, deveria estar lendo o capítulo 15, mas eu vou ler o capítulo 14. E nesse capítulo, a última coisa que a gente viu no capítulo 13, das últimas coisas, foi sobre a porta estreita e o amor de Jesus por Jerusalém, que ele está indo a Jerusalém e ele falou, dos profetas que foram mortos antes lá. Sempre isso assim de Jerusalém ser o centro político, histórico, o centro, o amor de Deus por Jerusalém, do seu plano divino, mas também mostrando isso assim da rejeição que acontecia lá, não só para Jesus Cristo, mas também no Antigo Testamento. Então nós vamos continuar dali, e o capítulo 14 vai ter uma cura no sábado também, e Jesus vai falar sobre a nossa humildade, sobre a nossa hospitalidade, como nós recebemos as pessoas, quem nós convidamos, com quem nós procuramos fazer contato, em contraste assim com os fariseus, que faziam, dependendo dos grupos assim e da pessoa, eles faziam de tudo assim para se afastar, para não ficarem impuros, ou então se lavar, fazer aquilo uma exposição assim, Então tem sobre a humildade, a hospitalidade, tem a parábola da grande festa também sobre isso. E Jesus vai retomar assim, o que significa segui-lo, qual é o custo para nós, o que isso significa, que ele já falou sobre isso, se não me engano, no capítulo 12 ou no 9, acho que no capítulo 9, e sobre sermos o sal da terra, que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 ao 16, do 13 fala do sal da terra, mas até o 16 são as duas coisas, sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então Jesus vai continuar a reforçar a ideia de segui-lo, da nossa obediência, de não queremos ser assim, melhor, eu sou mais santo que os outros, aquele ali não peca demais, ele não conhece Jesus, não sermos assim, E ele vai contando histórias diferentes, então vai voltar a certos assuntos assim que já foi falado no capítulo 6, ou no capítulo 12, no capítulo 9, mas Jesus vai contando de uma história diferente, ou de uma comparação diferente, Mas ele tá reforçando aquilo que é o fundamento, assim, para uma vida cristã, para ser seu discípulo. Então vamos lá. Não, primeiro eu vou orar. Desculpa, vamos orar, que é o mais importante, assim. Senhor, eu te agradeço de estar na tua presença. E eu te peço, assim, que teu Espírito Santo leia conosco, que seja ele que guie as minhas palavras. E esse momento, eu te peço por proteção, Senhor, e eu entrego esta leitura a quem estiver escutando, assistindo. Senhor, proteja-os, esteja com eles também, abra os nossos ouvidos e os nossos corações. Nos dê a tua sabedoria, por favor. E eu te agradeço muito por Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, e é em nome dele que eu oro e acredito. Amém. Agora sim, então vamos lá. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e mandou-o embora. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Então, nessa primeira parte aqui, Jesus, de novo, assim como ele curou a mulher que estava toda torta, estava encurvada, curou uma outra pessoa no templo da mão aleijada, sempre isso, assim, mostrando, esfregando na cara dos mestres e dos fariseus, assim, que as leis de vocês são pesadas e bloqueiam a nossa visão, a nossa compaixão para com o outro, que está sofrendo. Atender alguém quando se pode ajudar é mais prioritário do que o cumprimento das regras. E os judeus tinham muitas regras. No sábado tinha até regras dizendo quanto você podia caminhar, se você ia carregar alguma coisa, quanto pesada podia ser essa coisa. Então ali, quando ele faz a primeira pergunta se pode curar ou não, ele sabe a resposta, de acordo com os fariseus e os mestres da lei.
Eles não quiseram responder para não se comprometer e porque aquele convite né, de Jesus ir na casa de um fariseu nesse momento para essa refeição era uma armadilha, né? Por isso que eles estavam vigiando ele tão de perto. Era uma armadilha para arrumar alguma desculpa que Jesus dissesse alguma coisa ou fizesse alguma coisa que quebrasse a lei, né? Então eles não respondem nada da primeira vez que Jesus pergunta, mas quando Jesus dá o exemplo, né? Se um boi ou um filho de vocês caísse no poço, vocês, ai não, hoje é sábado, não posso lá tirar, deixa lá, até amanhã. Ele confronta, ele aponta o ridículo, né? A hipocrisia, tipo assim, vocês fariam isso, né? Então eles já não conseguem responder de vergonha, de vergonha, né? Então, isso ali, esse convite, assim como foi a outro jantar na casa do fariseu, aquele ponto lá era só para discutir as ideias, questionar Jesus, e Jesus, né, deu também nos dedos deles. E essa vez era realmente assim como uma armadilha, né? E Jesus sabe o que os fariseus estão pensando, né? Ele sabe o que estão pensando e a intenção deles. E ele responde da maneira, né? Não tem como pegar Jesus, não tem como desviá-lo do caminho, não tem, né? E ele mostra realmente isso, assim, a gente tem que se perguntar essas regras religiosas deles, né? Todas as leis do Antigo Testamento. Acho que o melhor livro para entender, assim, todas as regrinhas que tinha e tudo, né? O princípio, né, da lei que Deus deu é o livro de Levíticos, tá? Aquilo ali é o que Deus comandou. E depois tem o resto, daí que eles foram adicionando, se não me engano, parece que eles chegaram a um número assim de quase mais 600 regras, tá? Então Jesus não tem paciência para isso não, gente. Tá? Na segunda parte, a questão da humildade e da hospitalidade, e tem a parábola da festa, da grande festa. Eu vou ler essas duas juntas, tá? Do versículo 7 até o 24. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer: dê esse lugar para este aqui. E aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Então, gente,
na questão da humildade, assim, né? Se a gente escolhe, você vai passar vergonha, assim, de, né? Chegar num lugar se achando, o primeiro lugar, o lugar mais próximo, o primeiro lugar ou o último lugar numa festa seria mais próximo do anfitrião ou um pouquinho mais longe, né? Assim, um lugar mais afastado. Isso mostrava a importância, né? Até hoje eu acho que mostra a importância, né, dos convidados, assim, a proximidade dos convidados com o anfitrião, né? Um casamento, geralmente os pais vão estar na mesa com os noivos, né? Gente mais próxima da família pode estar mais na frente, né? E assim vai indo, né? É uma tradição que a gente já conhece há muito tempo. E então, né, lá no capítulo 6, né, Jesus, quando ele tá falando dos nossos amar os inimigos, né? Lá do versículo 32, assim, que ele pergunta assim: se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Os pecadores também fazem isso. Se vocês fazem o bem ou emprestam dinheiro somente àqueles que vão lhe pagar de volta ou fazem o bem de volta a vocês, o que é que vocês ganham com isso? Os pecadores também fazem isso, né? Então, isso que ele tá falando, assim, no momento, assim, de não convidar o que nós nunca vai convidar, né? Claro que a gente vai convidar a nossa família e tudo, mas a gente vai ficar só convidando pessoas, assim, que estão próximas de nós ou que podem nos abrir algum caminho ou vão nos retribuir. Ou será que em algum momento a gente vai doar e convidar alguém? Ou talvez não na nossa casa, mas, por exemplo, tantos lugares assim que fazem alimento, né, oferecem assim um abrigo, uma cantina para as pessoas pobres, para as pessoas que não têm condições, né? Será que a gente faz voluntariado? Será que a gente e mesmo trazer uma pessoa para nossa casa, né? Uma vez veio um moço, um rapaz bater na nossa janela e nós íamos ter convidados, o pessoal que trabalha na fazenda aqui, do pessoal do vinhedo, que aluga casa para nós. E ele bateu na nossa janela, eu tava na cozinha, os convidados não tinham chegado ainda, mas iam chegar em seguida, né? No Brasil, confesso que eu teria medo de fazer isso, assim, mas eu sabia que a gente ia estar em segurança, assim, porque ele não tinha casa, né? Ele era sem teto, assim, mas eu abri a janela para falar com ele, foi uma coisa que na hora saiu automático. Ele pediu: você tem comida para me dar? Você tem um prato de comida para me dar? E eu disse: entra e janta com a gente. Depois eu fiquei pensando, eu disse: gente, eu vou obedecer, né? E esse rapaz entrou, ele jantou conosco, ele falava alemão muito bem, ele foi criado aqui, mas tem pais, a mãe inglesa e o pai nigeriano, se não me engano. Nasceu aqui, e ele tava na rua por circunstâncias, assim, da vida, difíceis, acho que difíceis escolhas, né? E ele acabou jantando conosco. Ele tomou banho, ele trocou de roupa, a gente deu roupas para eles e tudo, e a gente fez uma cama para ele no lugar aqui onde a gente coloca fora da casa, né? Eu expliquei para ele entendeu, obviamente, né? E ele dormiu aqui onde tem a máquina do aquecimento ali fora tipo um depósito, assim, né? Mas tem espaço e tudo, era quentinho. E ele ficou ali. E a gente depois, meu marido deu uma carona para ele até Mainz, né? A cidade de Mainz, e que era onde a família dele morava, né? E eu dei uma bibliazinha de presente para ele naquela noite. E, né, a gente não conhecia ele, não sabia da história dele, assim, foi conversando e tudo, mas uma pessoa que a gente ofereceu ajuda, assim, e tudo sabendo que será que a gente vai ver ele de novo, né? E continuamos orando por esse rapaz e a gente teve uma bela oportunidade de revê-lo. Ele veio nos visitar faz poucas semanas e ele tá na faculdade, ele tá morando sozinho, ele tem uma casa direitinho, um apartamentinho direitinho para ele, tá estudando, está bem, se reconciliou com a família e o mais importante, reencontrou a Deus, fez as pazes com Deus também. Então é isso, a gente nunca sabe onde nós vamos estar, que pessoa a gente pode ajudar, né? E eu acho que o que Jesus fala aqui da gente não convidar só essas pessoas é a questão da exclusividade, né? E lá no capítulo 6 ele mostra isso, fazer o bem só quem vai nos fazer o bem de volta, ou que pode retribuir, assim, que diferença faz,
né? O que que conta isso? E que a prioridade de Jesus é a gente servir, não é a questão do status. Então, se eu penso nos dias de hoje, né, a questão do networking, ai, vamos fazer um evento de networking, se eu só tenho tempo para ir nesses eventos, eu vou entrar em contato com pessoas desse ramo, desse tipo de indústria, vai me abrir portas, pode ter oportunidade. Se eu só procuro pessoas assim que podem, né, me abrir portas, me fazer um favor, né, uma mão lava a outra, se eu lavar a mão de outro que não lava a minha, não quero saber. É isso que Jesus está nos apontando, assim, para mudar a nossa atitude, né? E realmente servi-lo e servir às outras pessoas, né? Quando realmente não pode nos dar nada em troca, sem esperar nada em troca, né? Isso que Jesus está apontando aqui. E que o reino dele não é exclusivo, ele veio para todos, né? E de novo ele vai falar assim que aqueles que se exaltam vão ser humilhados, né? E os humilhados serão exaltados. Ontem, no capítulo de ontem, né? Era os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então Jesus ele vai tocar de novo nesse assunto. Vai tocar de novo nesse assunto, né? E na parábola da grande festa, que os convidados, naquela época era um costume comum da cultura mandar 2 convites, um para anunciar o evento e o outro para anunciar que estava tudo pronto daí, né? E as pessoas aceitaram aqui o primeiro convite e ele nos mostra isso assim como os líderes religiosos da época, eles aceitaram o primeiro convite, lá com a lei de Moisés, né? Eles aceitaram o primeiro convite de ser o povo escolhido. Mas o segundo convite, né, quando veio Jesus, o Filho de Deus, né, o Messias, eles rejeitaram o segundo convite. Esse eles não quiseram, né, que é o que ele falou, eles começaram a dar desculpas. Não pode curar no sábado. Aqueles, no capítulo 9, deixa eu ver, o capítulo 9 do versículo, eu anotei. Gente, aqueles do capítulo 9 é aquela parte final aqui. No versículo 57 ao 62, né, que Jesus está falando, ele está falando para as pessoas que queriam seguir ele, né? E tem 2 que pensam, deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa primeiro meu pai morrer, né? E depois eu vou te seguir. E o outro queria se despedir da família. Então, as pessoas ficam colocando, não agora, Jesus, pode ser mais daqui a pouco. Né? E a desculpa que eles dão são desculpas esfarrapadas, né? Quem é que compra um terreno e não foi lá olhar? Não é os dias de hoje que a gente tem internet que pode ver foto, né? Eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas, né, não é impossível. Mas naquela época não tinha isso. Então, o anfitrião tinha certeza que era uma desfeita para ele, né? E para Deus é o mesmo, assim, né? É a desfeita que os fariseus estão fazendo, os mestres da lei estão fazendo, as pessoas que rejeitam a Jesus, né? Só a aparência de fé, a aparência de aceitá-lo, mas não a real mudança interna, né? Que a gente pode realmente ver, assim, e não ter só essa fixação, assim, essa ambição de eu vou fazer coisas boas só para aqueles que podem me devolver. Isso Jesus está recriminando, né? E tá, no versículo, no capítulo 9, é isso aí. E quando ele diz assim, né, eu afirmo para vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar, né, de novo, lá em Isaías, no capítulo 25, do versículo 6 ao 9, onde tá mostrando aqui o jantar messiânico, o banquete que Deus vai nos oferecer como uma recompensa, um reconhecimento, assim, o valor, assim, de ter seguido ele, os mandamentos dele, o exemplo de amor dele, né? E Jesus diz aqui, tem muitos que foram convidados, assim, que não provarão do seu jantar, né? Ele já falou isso no capítulo 13. Senhor, Senhor, deixa eu entrar. E ele vai dizer, de onde que você veio? Não sei de onde que você veio. Né? Então, de novo, essa mesma semelhança, com uma história diferente, mas o mesmo ponto. Nem todo mundo que vai chamar Senhor, Senhor, vai entrar. Né? Por quê? Porque não houve uma conversão verdadeira.
Se não houver obediência, se não houver uma mudança de vida, a salvação, ela é pela graça e tudo, mas quando a salvação é real, que o Espírito Santo é recebido em você, com humildade, a humildade, né, existe transformação de vida. Porque a humildade, ela nos propicia reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas falhas, saber onde nós temos que mudar, né? Pedir ajuda a Deus para mudar nessas coisas, né? Então, sem essa mudança, só o apego aos rituais e tudo, não é aquilo ali que limpa a gente, que limpa o nosso coração, né? E às vezes daí o que acaba acontecendo? Às vezes seguir assim só os procedimentos da fé, digamos assim, fica tudo muito bonito pro público, para quem tá olhando, né? Mas quem conhece de perto, dentro do lar, dentro de quatro paredes, às vezes, assim, aí a história é outra e as pessoas reconhecem isso, né? Reconhecem isso. Então Jesus vai dizer, né, por causa disso, assim, esses que estão esperando, muitos que estavam ali naquela festa, né, quando chamaram Jesus ali para aquela refeição, acharam que nós vamos entrar, que bênção que vai ser. E ele está dando um alerta, tá? Não é, muita gente que tá aqui não vai entrar. Porque fez a desfeita que esses convidados aqui fizeram, de dar desculpa esfarrapada, de renegá-lo, né? É isso, assim. Então, as condições para ser seguidor de Jesus, né? Então, Jesus lá no capítulo 9 falou sobre isso. No capítulo 12, também Jesus tocou nesse ponto, né? Os empregados que estão alertas, a questão da obediência, né? De estar preparado. Será que nós estamos preparados da maneira que Jesus nos pede para estarmos? A divisão por causa da fé nele. Aqui ele vai falar de novo sobre isso, mas com uma história diferente. Do versículo 25 ao 33. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus, e ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai e a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construção, mas não pôde terminar. Se um rei tem 10.000 soldados, vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Geralmente a gente pensa no tudo que tem, né, como só a parte material. E principalmente dependendo da igreja onde a gente está indo, né, se tem muita ênfase nisso, assim, na prosperidade, na coisa material e tudo, é a primeira coisa que a gente pensa. Mas eu acho, assim, eu vou ser bem sincera, assim, a coisa que eu acho mais difícil de largar é o orgulho. É o nosso próprio orgulho, né? Às vezes não são as coisas materiais, mas é o próprio orgulho. Será que eu preciso estar certo o tempo todo? Né? E deixar tudo o que temos, né? A fraqueza, avaliar bem, assim, eu posso, não que a gente esteja pronto pelas nossas próprias forças, assim, mas assim, eu tô pronto a renunciar a certas coisas, a aguentar talvez alguma brincadeira, né, de mau gosto, assim. Por exemplo, isso não aconteceu comigo, aconteceu com a mãe de um outro menino. Nós estávamos nos preparando para ir na igreja, né? Eu já tinha ido e ela estava vindo logo em seguida. E uma outra mãe com uma criança
Nós estávamos num hospital aqui fazendo diagnóstico assim para os nossos filhos de TDAH, ou autismo e assim por diante, né? Então aqui na Alemanha você fica lá. Nós ficamos por um mês, né? E eles podem observar como a criança come, dorme, tudo isso aí. Então lá tinha igreja no campus do hospital e a gente estava indo, né? E essa outra mãe é abordada por uma, né? Que diz: onde que você tá indo? Eu tô indo na igreja. Mas por quê? Porque eu sou cristã, eu acredito em Jesus, eu sei o que ele fez por mim, então eu vou na igreja. Mas por quê? Eu também sou cristã. Pra quê? Assim. E ela dava gargalhada na cara dessa outra mãe. E ela ficou muito triste, muito chateada, assim, do desrespeito. Se é o contrário, mas Deus nos livre, né, de dizer alguma coisa assim, nossa, né? Mas então nós estamos preparados para isso, porque machuca, ela ficou machucada, né? Ela ficou machucada, ela passou um tempão assim falando sobre isso assim, né? E nós estamos preparados para isso. Vai acontecer, né? Então eu acho que essa é a parte mais difícil às vezes de largar o nosso orgulho, relacionamentos, né? Se você está junto com um rapaz ou com uma moça que não quer casar com você, né? Mas quer todos os benefícios de uma esposa, mas você vê que já tô namorando há 5 anos, há 4 anos, assim, e a pessoa não demora tanto tempo assim para decidir, gente. Essa pessoa tá gastando tempo de você, o seu tempo, né? Quando a gente entende, assim, né, que eu sou preciosa aos olhos de Deus, ou esse rapaz é precioso aos olhos de Deus, mesmo ainda não é uma questão de não haver amor, né, o amor, assim, do mundo, assim, né, que às vezes confunde prazer com desejo, acho que é amor, né, e será que eu tô preparada? Tô preparado para largar isso e dizer assim, olha, eu sinto muito, mas em quem eu acredito, eu não posso seguir vivendo assim. Eu acho que essas renúncias são mais difíceis até do que a renúncia material. Mas ela também existe, né? As decisões que a gente tem, assim, quanto como nós vamos usar o nosso dinheiro, né? A gente faz muitos anos que mora fora do Brasil, né? E chegou um ponto que nós começamos a planejar, assim, a gente tem que economizar um dinheiro, de repente vamos dar entrada, em vez de ficar pagando aluguel, a gente vai pagar uma prestação, né? E nos últimos 2 anos, eu acho que isso mudou, assim, a nossa perspectiva mudou sobre isso por causa de seguir a Jesus, né? O meu marido é um dos líderes da igreja e se tornou uma prioridade para nós a questão de estarmos livres para ir onde Deus mandar, de ter esse a gente não sabe quando que pode acontecer, se vai acontecer, né? Mas se Deus pedir, nós vamos, né? Então, assim, de estar preparado, menos burocracia, menos coisa assim que nos prenda em um determinado local, né? Então, isso mudou. E Jesus está falando aqui, assim, a gente tem que ter essa consciência de o que vai custar para nós de segui-lo, para que a gente não desista, não acabe desistindo logo, né? Na primeira pressão da sociedade, numa dificuldade, né? Ou de não entender, assim, a questão, assim, do comprometimento com ele, que vem em primeiro lugar, vem acima de família, né? Quando Jesus fala lá que a mãe dele, os irmãos dele estavam procurando, eles, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a vontade de Deus. Então Jesus retoma isso, né? Quão importante isso tem que ser para ele falar tantas vezes, né? E a questão assim de tipo quando ele falou ali dos convidados, né? Voltando para a parábola, para a história anterior, vá nos becos, vá nas ruas e chame as pessoas que estão ali, os cegos e tudo. Depois, tem ainda espaço, Senhor. Vai para a estrada, né? Chamar os viajantes e tudo. Então, mostrando assim que o reino de Deus veio para os locais, no caso os judeus, né, naquele momento. E quando vai para a estrada, você está falando dos viajantes, pessoas vindo de todos os lugares e indo para outros lugares. Estes também são convidados, né? De nós termos a consciência, o reino de Deus veio para todos.
E não ter arrogância de achar que eu vou decidir quem vai, quem não vai, para quem eu devo falar, para quem. Se Deus me comandar para falar para uma pessoa que eu nunca vi na vida e uma pessoa assim muito simplesinha e tudo, cara, parar e falar, né? Se a pessoa me chamasse, essa aí é doida. Ou falando, né? A minha avó era uma pessoa assim, ela via os crentes na rua com uma plaquinha ou falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Essa gente louca, né? Que não vai voltar nada. Aí, a minha avó é católica, tá? E eu acho que ela nunca leu a Bíblia. Não sei se ela alguma vez abriu. Assim, ela abria às vezes o livrinho de oração. A minha bisa tinha um livrinho de oração, abria também as fotinhas dos santinhos dela e tudo lá. Rezava muito pelos netos, pelos bisnetos, pelos filhos, todo mundo. Minha bisavó orava muito, né? Já minha avó, mais ou menos. E ela dizia isso. Esses daí são loucos, né? Esse pessoal fora da casinha. E aí, em 2010 para 2011, quando eu comecei a ler a Bíblia e tudo, isso foi uma das primeiras coisas que eu fui procurar. E de tantas passagens falando, Jesus falando, os seus discípulos falando, profecias falando que ele vai voltar. E eu fiquei com uma pena dela, gente. E às vezes eu falava pra ela, tu tá acreditando nessas coisas também. E aí, isso aqui, né? Você tem que amar mais a Jesus do que a sua família, tá? A minha avó, ela me criou, assim. Tem os seus problemas lá, mas ela me criou, tá? Tipo assim, eu não... Até hoje, eu falei pra ela que eu tava lendo a Bíblia e tudo. Agora ela tem Alzheimer, eu não sei. Acho que a cuidadora dela, a gente conversa muito sobre Deus, conversa muito sobre a Bíblia e tudo. Ela é uma querida, né? Ela sabe que eu me batizei em outubro de 2002, né? O batismo por imersão. Eu não contei pra minha avó. Naquela época ela ainda se lembrava direitinho quem eu sou. Agora tá mais ou menos. Eu não contei, eu não consegui contar pra ela, gente. Assim, né? Falava, assim, de Jesus, tava lendo a Bíblia e tudo. E ela começou a dizer assim, né? Vai virar uma fanática. Ai, gente, é difícil, assim, é difícil. E a gente acabou se afastando, assim, né? Eu falei muito pouco com ela. Foi sempre falando cada vez menos, tinham menos o que falar, né? Então, isso, assim, Jesus nos mostra, né? A gente tem que saber as consequências, né? E qual é o nível de comprometimento que a gente tem. Como que a gente vai se virar em ambientes hostis. E tem muitos ambientes hostis hoje em dia. Pode ser no trabalho, pode ser na universidade. Pode ser em ambientes de estudo, né? Não sei como os adolescentes hoje falam assim sobre Jesus ou mostram a sua fé, aqueles que são crentes, ou tem medo, né? Tem medo, assim, e falta maturidade, mas a gente deve orar por eles, né? Fortalecer as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Mas é isso que Jesus está nos chamando. A gente ter uma fé que tá olhando para ele, né? Que a gente não tem aquela insegurança, assim, aquela dúvida, falta de atitude, de decisão, de estar com um olho no peixe e o outro no gato, né? Assim, eu quero o melhor dos dois reinos. Não vai acontecer, isso não vai acontecer, né? E ter cuidado, assim, com aquela... mas Deus conhece meu coração, né? Quando a gente dá alguma desculpa, alguma coisa, ele conhece o coração, conhece a desculpa também, né? E de que, assim, não ser uma coisa que fomente complacência. Que daí a gente não muda, a gente não se transforma, a gente se acomoda, a gente se torna aquele cristão morno, né? Que Deus vai dizer assim, morno eu não quero. Morno tá do outro lado também. Quer os dois pés aqui comigo, andando com Jesus, né? Então, e depois, em seguida, ele vai falar do sal. Do sal. Lá em Mateus, né, que eu falei, do capítulo 5, versículo 13 fala do sal, mas até o 16 fala que nós somos o sal e a luz da terra, né? O sal, o que o sal era usado, né? Desculpa, gente, primeiro deixa eu ler, né? 34 ao 35. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Isso é um chamado, gente. É um chamado, assim. Né? O sal, naquela época, se ele perdesse o gosto, né? Não é o mesmo sal, assim, de hoje, tão refinado, tão, né?
Mas tipo assim, se fosse molhado, o sal fosse molhado e depois resseca, sobra o resíduo do sal, mas você provar, ele não é mais sal. Não serve para nada, né? Não serve nem para adubo, não serve nem para terra, né? Nem para um monte de esterco lá, acho que ajudava a queimar mais rápido, fermentar mais rápido, não sei, né? Mas não serve literalmente para nada. Nós somos o sal. Então, eu como cristã, eu sou uma cristã que eu tenho esse sal, o meu amor por Jesus se traduz em ser sal. O que o sal faz, gente? Ele preserva e ele dá sabor. É isso que o sal faz. Então, preservar o sal na minha vida como cristã, eu sendo sal, eu estou preservando a palavra de Deus, o que quer dizer assim, não adicionar, não tirar nada, procurar assim que sempre o Espírito Santo me auxilie no seu entendimento, né? E preservar de passar adiante, que é o que Jesus diz: vá e faça discípulos, fale sobre o evangelho, pregue o evangelho da salvação e do arrependimento, né? A questão da humildade ali, a pessoa humilde não é aquilo assim da falsa modéstia, né? De autodepreciação, ai não, né? Não, ai eu não sou bom nisso, né? A pessoa claramente é boa naquilo ali que tá fazendo. Não, a humildade é quando nós nos compararmos somente a Jesus. Não devemos nos comparar com as outras pessoas. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem as suas dificuldades e cada um tem os seus talentos, né? E os seus dons e as suas bênçãos que recebeu. Então, mas no momento que nós nos comparamos com Jesus e aí reconhecer as nossas falhas, né? Isso é humildade, né? Não é assim ficar se botando para baixo, né? E daí poder nos perguntar, será que a gente está falhando na nossa caminhada da santificação, né? No caso do sal, será que eu tô perdendo o meu salgado, né? O que seria isso, né? Eu estava falhando, assim, em não falar, não compartilhar a minha fé, né? No meu caminho da santificação, assim, de não ter uma mudança real. Eu estou falhando em me tornar um pequeno Cristo e representá-lo ou apresentá-lo ao mundo, aos outros. Isso, se eu estou falhando nisso e a minha fé é só para mim, é aquela fé quietinha, né? O de negar a Jesus, como estava lá, deixa eu ver, no capítulo, confessar ou negar a Jesus, que estava lá no capítulo 12, né? Do versículo 8 ao 12. E depois a história da figueira, a figueira seca, né, que é a figueira sem figos, no capítulo 13, Jesus está retomando de novo esses assuntos, né, agora com o sal. Será que eu não tenho mais gosto nenhum? Porque a minha fé é aquela fé quietinha, que eu não quero que ninguém descubra, que eu não quero que ninguém veja, que ninguém não falar para ninguém. Será que eu estou negando Jesus dessa forma? Será que eu sou uma figueira seca, que não dá frutos? Né? E Jesus amaldiçoou a figueira. E aqui ele fala, o sal, se perder o gosto, vai ser atirado fora, não serve para nada. E aí a pergunta que é aquele tapa na nossa cara, será que eu me tornei uma cristã inútil? Nossa, né? O que é um cristão inútil? É a gente nunca fazer aquilo que Deus nos pede. E não obedecer a grande missão que ele nos deu. Vá e faça discípulos. Não é uma opção, é um comando. É um comando, gente. Então, será que nós ainda somos salgados? Eu acho que é isso que fica para hoje, assim. Jesus mostra que em vários ângulos, né? Ou pelo jantar, ou que não vai provar do banquete dele, ou quem vai bater na porta e a porta é estreita não vai abrir mais, né? Ele nos mostra isso, que tem um tempo, que Deus não vai tolerar a nossa ineficiência, a nossa covardia, o nosso sermos um sal inútil para sempre. É uma reflexão, assim, que eu acho é difícil, assim, até quando eu fiz essa pergunta, né? Será que nós somos salgados ainda? Ou será que eu sou uma cristã inútil? Dá um aperto,
dá um aperto, assim, é difícil de ouvir. É difícil de ouvir. Mas eu acho que Jesus nos dá ele conta tantas histórias, reforçando o mesmo tema, que eu acho que a gente pode pedir ajuda para ele. Senhor, torna o entendimento dessa palavra e me dá vontade. Coloca coragem nos meus pés e na minha boca, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço isso, eu acredito em ti. Amém. Eu peço isso para vocês também, por vocês também. Ore por quem você conhece. Se aquela pessoa tá um pouquinho com uma fé um pouco morna, né? E outra coisa do sal, que eu esqueci, não é só a questão da preservação, mas é do sabor. O sal dá sabor aos alimentos. Se eu sou sal, o que mais que eu faço além de preservar? Eu dou testemunho. Eu dou testemunho. Isso também é parte de ser sal. Conte para as pessoas como era a sua vida antes e depois, o que Deus fez por você. Conte, tá bom? Então, nós nos vemos pro capítulo 15 e eu desejo a vocês um ótimo domingo e que Deus abençoe a vida de vocês muito e dê muita coragem e muita força e muita determinação e muitas oportunidades de vocês compartilharem o Evangelho de Jesus Cristo e quem Ele é e o que Ele veio fazer por nós. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.